Feliz sábado para você. Obrigado. Derinha. Ouvi. Feliz sábado, então, vai lá. Aê, deixa eu repetir a frase da diretora aí do Departamento de Saúde. Maranata? Maranata? Mais alto, L. Maranata? Exatamente. Rodrigo? Vamos aguardar. Jesus está voltando. Queria convidar todos vocês agora para a gente, juntos, fazermos um coral bem bonito aqui, começar a aquecer as vozes, louvar ao Senhor, para preparar o nosso espírito, a nossa mente, o nosso coração, para a mensagem que virá daqui a pouco. A mensagem falada. Vamos ficar em pé, então? Vamos cantar, porque existe um canto no nosso coração, no nosso ser, e esse deve ser nosso combustível todo o tempo. Vamos lá? Solta a voz, hein? Novo canto há em meu ser, desde que Cristo me salvou. É um canto de prazer, pois Jesus me resgatou. Toda a culpa e todo o mal, em seu sangue assim lavou. Que prazer, que paz, quanto amor me traz. Novo canto há em meu ser. Há um dever Mais alto. que Deus nos confiou, ir anunciar Jesus ao pecador e proclamar que já o resgatou, sem expandir a fé no Salvador. Sorrindo, hein? Grande alegria inundou meu coração. Vai. A descobrir que Cristo logo vai voltar. Vai. Grande alegria explodiu a relação. Mais uma vez, feliz sábado a todos. É bom estarmos aqui, né, na casa de Deus. E eu, como sempre, não segui o conselho da minha esposa e cantei com toda a força. E a garganta fica ruim, mas é sempre assim. Nos ensaios do coral, o maestro falava, não força a garganta, mas é que é tão gostoso cantar, né? É tão bom e a gente acaba abusando. Mas, enfim, faz parte. Queria convidar vocês para pensarem numa coisinha rapidinho comigo. Vai parecer um pouquinho profundo demais. Quantos aqui já pararam para pensar, e eu vou colocar vocês no ponto agora, 10 minutinhos atrás, quando nós estávamos participando do louvor, quantos aqui conseguiram focar única e exclusivamente na letra e na harmonia das músicas que nós estávamos cantando? Quantos aqui conseguiram não pensar em mais nada enquanto aquilo estava acontecendo? Aliás, eu queria perguntar para o grupo do louvor, você conseguiu, Márcio? Que beleza. Pode ser que alguns outros talvez não tenham sido assim. Por quê? Primeiro, por causa de uma bênção. O nosso cérebro, ele é multitarefa. Isso daí é uma atividade que demorou um pouquinho para os computadores começarem a fazer. Para que eles pudessem fazer isso, foram necessários outros processadores ou centrais de processamento. É uma unidade central de processamento, a tal da CPU tão conhecida. Então, no passado, para mim, para quem é jovem, não pode nem imaginar aquilo, mas houve uma época que o computador só conseguia fazer uma coisa de cada vez. Mas Deus nos deu a capacidade de fazermos muitas coisas ao mesmo tempo, e, aliás, inclusive coisas que a gente nem pensa. Quantos aqui se preocuparam hoje para que o coração não parasse de bater, para que ele mantivesse o ritmo? Quantos aqui pensaram, puxa, eu preciso respirar agora? Ninguém fez isso, né? Quantos aqui se preocuparam que a digestão tivesse acontecendo? Então, o nosso computador aqui ele é muito mais poderoso do que qualquer um outro. Mas, esta bênção, muitas vezes, pode ser um problema em certas coisas. Não em todas. É claro que precisa acontecer tudo isso aí ao mesmo tempo. Vou perguntar para vocês aqui, quantos aqui já sentaram para ler? Vamos dizer, estudar a Bíblia.
E aí você começa a ler um verso, 2 versos, aí no terceiro, sabe por que foi que eu li no primeiro? Aí você lembra que enquanto você estava lendo o primeiro, você estava preocupado que você precisava buscar a água que estava acabando no filtro. Não é assim? É isso que acontece? O tempo todo. Aí você volta para trás e você lê e fala, puxa vida, eu li isso daqui mesmo? Eu não lembro. Aí agora eu vou levar vocês para uma mais difícil ainda. Quantos aqui estavam dirigindo, por acaso olharam uma mensagem que chegou no celular, e daqui a pouco você para pensar e diz, uau, eu não me lembro de ter passado aquela rua ali atrás, que eu sempre paro para olhar aquela loja. Por quê? A nossa mente mudou de foco totalmente, não é assim? Isso daí é uma bênção, mas se a gente não souber administrar de alguma forma, pode ser um problema. Agora eu quero levar vocês para um ponto mais importante nesse sentido. Vamos olhar mais para o lado de eu estar aqui, pelo lado espiritual. Todos os pensamentos tentam capturar nossa atenção. Todo pensamento, toda atividade cerebral quer tomar o primeiro lugar. É ou não é? Porque, afinal de contas, aquele pensamento é o mais importante de todos. Aí eu comecei a pensar, quando eu escrevi isso daqui, eu me lembrei, ou melhor, veio na minha mente o seguinte pensamento. A nossa vida é como se nós fôssemos um passarinho voando sobre um jardim muito lindo, muitas flores amarelinhas, bonitas ali, e o passarinho está atrás do néctar das flores, né? Então ele pega e vê uma flor bonita, ele vai lá e pousa naquela flor. Quando ele está pronto para buscar o néctar, pela visão periférica, ele vê uma outra. Ele fala, não, aquela ali deve ser melhor. Aí ele vai para outra. E assim por diante, ele vai fazendo isso, no fim ele não aproveita o néctar de nenhuma delas. Pois é mais ou menos assim que é a nossa vida. A gente perde momentos especiais, coisas que talvez não vão acontecer mais, porque nós não nos focamos. Aconteceu comigo muitos anos atrás, e quando eu comecei a ver esse material aqui, eu comecei a pensar, será que eu já fiz isso? Claro que eu fiz. Quantas vezes eu perdi coisas importantes? Não sei. Pode ser que em algum momento eu descubra alguma delas, mas aí já passou. Né? Aquela flor que talvez fosse a que tinha o melhor néctar, vamos dizer assim, já não tem mais, porque dentro do contexto do tempo, a gente não tem como voltar ao tempo. Aí comecei a lembrar de um momento na minha vida, comecei a imaginar quando foi um dia que eu realmente me foquei em uma coisa só. O engraçado é que essas coisas só acontecem quando momentos extremos estão acontecendo na vida da gente. Queria que você tentasse encontrar algum aí, mas primeiro presta atenção no que eu vou falar, porque vocês não vão nem me ouvir, não vão nem lembrar algum, né? Mas, enfim, Carnaval de 1996, eu acho. Eu era da igreja do Brooklyn, e nós tivemos um acampamento de carnaval, como toda igreja faz, acampamento de jovens, num lugar muito gostoso, para lá de Itapecerica da Serra, na região de São Paulo. Nós chegamos no acampamento, descarregamos o carro, colocamos lá na cabana onde nós íamos ficar. E aí eu comecei com um enjoo, uma coisa ruim. Eu não tinha comido nada assim que pudesse fazer mal, mas eu estava aquela coisa estranha assim e tal. Eventualmente eu tive que vomitar. Foi assim uma coisa estranha. E aí os enfermeiros do acampamento, que eram o Olinto e a Neide, meus cunhados, e a minha médica particular, que é a Nilce, que vocês sabem, né? Me travaram aqui, é como se me tivesse colocado aquela focinheira, você não vai comer mais nada. E aí eu só tomei soro fisiológico. Primeiro dia, pensando, essa infecção intestinal vai sarar e você vai poder participar das coisas. Nada. Segundo dia, nada. Participava, claro, jogava bola, participava das gincanas, que era super ativo com o pessoal lá, mas não tinha jeito do meu estômago se acertar. Terceiro dia, quarto dia, quinto dia, quarta-feira, né? A gente volta para casa, aquele dia triste, que acabou toda aquela coisa gostosa que a gente fez. Carreguei o carro, tranquilo, estava com uma dor estranha, aquela coisa assim, carreguei o carro. Cheguei em casa, descarreguei o carro lá, porque eu morava no 10º andar, claro que eu não subi de escada, né? Elevador e tal. Quando eu terminei tudo, aí fui tomar um banho, aí veio uma dor tão aguda que assim do meu lado tal. Aí nós chamamos uma amiga que é médica, veio olhar,
examinou e falou, eu acho que você está com apendicite. Aí me levaram para o pronto-socorro, fizeram um monte de exame, não encontraram nada. Eu sou um camarada muito complicado no lado médico, né? Eu tenho um monte de coisa esquisita que acontece comigo, mas até descobrirem, dá um trabalho danado para os médicos. Nesse dia não descobriram nada, a Nilce não me deixou comer mais nada o resto da semana. Um dia eu estava com muita dor, ela me levou para o cardiologista, né? Porque ela morre de medo por causa do meu coração. Tranquilo, ele falou, olha, o coração dele está jóia, o problema dele é a barriga, vai para um outro hospital. O primeiro não encontrou, quem sabe o outro encontra. E realmente encontrou, e descobriram que eu estava com apendicite. Isso foi uma sexta-feira de tarde. Aí eu voltei para o hospital original, porque afinal era o hospital da Golden Cross, e eu estou demorando muito na história, né? Mas vamos lá. Fui internado, 1h era para ser cirurgia, o médico chegou, me examinou e falou, olha, ele está bem, vamos deixar para amanhã cedo, sábado de manhã. Sábado de manhã fui para o centro cirúrgico, era para ser uma cirurgia laparoscópica, tranquila, acho que 1 hora, 2 horas acaba, mais ou menos isso, né? Eu sei que daqui a pouquinho chega uma notícia lá no quarto, olha, tem alguém da área médica aí? A Nilce, eu falei que ela é minha médica, mas nessa hora ela não é médica nenhuma. Aí minha cunhada falou com eles e falou, olha, tivemos que fazer uma cirurgia aberta porque ele teve a apendicite estourou, enfim. E graças ao cuidado da Nilce não deixar eu comer nada, Deus me salvou daquela. Bom, mas por que eu estou contando essa história? Por quê? O pós-operatório é que vem a história. Eu fiquei lá, eu acho que era no 10º andar do prédio, sofrendo que nem um desgraçado, porque eu não podia me mexer, aquela dor, aquela coisa. Aí eles me colocavam, às vezes, numa cadeira de rodas, numa areazinha que tinha do lado de fora, lá no 10º andar, e lá de cima eu tinha uma visão privilegiada da Avenida 23 de Maio, lá embaixo. Então, primeiro, eu não tinha preocupação nenhuma na minha cabeça a não ser sarar, porque a gente morre de vontade de sair do hospital. Eu olhava lá embaixo, vinha aquela avenida terrível lá, aquele trânsito bravo. E aí eu me lembrava, eu sentado no meu carro, apertando a embreagem, muda de marcha, freia, acelera, resmungando por causa do trânsito, e agora eu estava lá em cima olhando e falei, quem dera eu pudesse estar lá embaixo. Nesse momento, eu imaginei, quando eu estava pensando aqui, eu falei, puxa, naquele momento a minha preocupação era uma só. Minha única preocupação era sair daquele lugar, não vinha mais nada. Quando nós passamos por esses momentos difíceis, Deus toma a oportunidade de nos aproximar, de nos puxar para o lado dele, porque a gente não tem mais nada para atrapalhar. O duro que somente esses momentos é que nos fazem dedicar atenção total para uma coisa. Eu tenho o costume de acordar cedinho para estudar, para fazer minha meditação, porque eu sei que se eu acordo um pouquinho mais tarde, vem um monte de ruído no meu cérebro. O que é ruído? Os pensamentos de um monte de coisa. Se você vai bem cedinho, silêncio total na cabeça da gente. É o momento que eu consigo conversar com Deus. É claro que não demora muito tempo, tá? Então eu tento não olhar para nada. Aliás, o pastor Dwight Nelson da Angels, ele costuma dizer que a nossa sala de estudo na nossa casa precisa ser sempre o mesmo lugar, um lugar ali quase que escondido, onde não tenha nada que possa tirar a nossa atenção. Procura nunca mudar nada de posição para que a tua atenção não seja puxada. Vocês entendem como é fácil a gente perder o foco? Esse foco não pode ser perdido nunca, porque é nesse foco com Deus que a gente cria esse relacionamento. Agora, quando nós criamos esse relacionamento, é quando Deus implanta no nosso coração a sua lei. É nesse momento que a gente passa a ser transformado a nossa vontade para a vontade dele. Aí então aquela história de que você precisa ser santo, que todos nós costumamos pensar, não, eu preciso agir, eu preciso guardar. Como que é o mandamento lá do pai e mãe? Ai, Senhor, eu quebrei, eu fiquei bravo com meu pai. Naquele momento a gente precisa entender que não é questão da gente obedecer, é questão de ter ele implantado em nós e nós vivemos de acordo com aquilo. Eu costumo dizer que o mandamento nada mais é do que uma isca. Porque quando nós obedecemos os mandamentos, as pessoas à nossa volta veem o que nós estamos fazendo e eles começam a pensar o que é isso. Pode ser que não pense na hora, mas o Espírito Santo grava aquilo no coração deles para um dia chamar a atenção deles. Entende? Então a nossa vida precisa ser tão focada com Deus para que nós possamos dar esse tipo de testemunho, para que nós possamos ter esse tipo de vida e para que
a nossa obediência não seja puramente obras. Vocês entenderam? As nossas obras são como o quê? Trapos de imundícia, não é isso? O que são essas obras? São as coisas que nós fazemos de propósito, obedecendo. A gente estuda a Bíblia, pega isso. Nós vamos fazer igual os judeus faziam na época de Jesus. É um monte de normas, um monte de regras, e eu estou seguindo aquilo direitinho. O que isso aí faz? Levanta o meu ego lá para cima. Não é isso? Eu acho que eu estou falando muito rápido para o Flávio lá. Desculpa aí, Flávio. Mas então, o nosso ego, ele vai sendo carregado, a gente vai dando alimento para ele. Por quê? Porque estamos seguindo as normas direitinho. Quando, na realidade, o que Deus quer fazer, e a mensagem que Ele deu para a gente é: esconda a minha palavra no teu coração. Não é isso? O salmista falou, aliás, o contrário: eu escondi a minha palavra, a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Ele não falou, eu obedeci a tua ordem para não pecar contra ti. Ele falou, não, a tua ordem estava aqui dentro e eu vivo isso daqui. Bem, agora, claro que eu vou ter que ir para frente, porque a gente nunca consegue seguir exatamente o que a gente está fazendo. Mas eu queria que vocês pensassem uma coisa. Talvez alguns de vocês estejam falando assim, Itanel, rapaz, eu já vivi 20, os mais novos, 30, 40, 50, e agora? Nunca é muito tarde. Nunca é muito tarde para a gente recomeçar. Essa é a beleza do Evangelho de Cristo. O que é o batismo? Não é um recomeço? Não é isso que a gente fala? E o batismo é só uma vez? Cada vez que a gente toma a Santa Ceia, o que é? É um rebatismo, não é isso que a gente aprendeu? Então, se nós buscarmos a simplicidade de vida que Deus oferece, poderemos reverter essa situação na nossa vida. Eu queria convidar vocês para irem à Bíblia em Romanos, capítulo 1, dos versos 1 a 4. Romanos, capítulo 1, dos versos 1 a 4. Ali diz o seguinte: no princípio era o verbo, aliás não, esse texto está errado. Não, isso aqui é João. É João, eu anotei errado aqui, desculpem. Eu vou ler daqui, mas eu acho que é João de 1 a 4. 1 a 4. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Por que eu estou colocando esse texto agora para vocês? Porque eu quero chamar a atenção de vocês para a simplicidade do projeto que Deus tem para nós. Porque a nossa tendência, depois da proposta que eu fiz para vocês, de entregar nossa vida para Ele, a nossa tendência é pensar, nossa, isso é muito complicado. Você precisa ter comunhão. Mas eu vou precisar gastar tempo, eu não tenho tempo para isso. A tendência nossa, aliás, é o inimigo que faz isso, ele faz com que a gente pense que viver de acordo com o plano e a vontade de Deus seja coisa complicada. Mas eu quero mostrar para vocês, através desse texto e a forma que eu olhei para ele, como o plano de Deus é simples. Esse verso 3 do capítulo 1 fala, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que for feito se fez. Isso daqui fala lá, tem uma outra versão do verbo, desse texto que fala, no princípio era a palavra. Palavra tem a ver com ordem. Então, se você for lá para Gênesis, vai dizer que Deus falou, haja luz. Tudo começou assim, olha só. Haja luz e houve luz. Haja expansão entre as águas e houve expansão entre as águas. Ajuntem-se as águas num lugar e apareça a porção seca. Dentro da nossa mente, isso parece uma coisa complicada, né? Vocês têm noção quanto tempo demora para se construir uma barragem, por exemplo? Eu era menino quando começaram a construir lá a barragem lá perto de Foz do Iguaçu. Como é o nome dela? Vocês lembram? Itaipu, né? Lembra quanto tempo demorou? Eu não me lembro exatamente, mas foram anos. Muito tempo para aquilo ali acontecer. Jesus aqui falou e separou oceanos, mares, tudo. Foi uma palavra que ele falou. Foi simples.
Por que é simples para Ele? Porque Ele tem poder, não tem? Ele é o Criador? Ele não pode dar esse poder para a gente para nos transformar? Olha só, Ele falou: produz a terra erva verde, sementes e frutas. Vamos fazer de conta aqui que nós tenhamos a condição de separar um mar, por exemplo. O ser humano faz umas coisas incríveis, né? A gente sabe aqui na Flórida, em vários lugares, existem locais onde antes era praia e o ser humano invadiu aquilo ali, construiu alguma coisa ali. A gente consegue fazer essas coisas. Então vamos fazer de conta que fosse possível a gente separar um mar, colocar uma barreira ali do Oceano Atlântico, por exemplo, bem no meio do Brasil, chegando na África do Sul e colocando uma estrada ali. Vamos supor que o ser humano consiga fazer isso. Agora, nós conseguimos fazer uma planta crescer? Não conseguimos. Esse poder a gente não tem, porque depende de Deus. Mas Ele simplesmente falou e aconteceu. Bom, quando nascemos, tudo é muito simples, porque Deus nos construiu simples. Mateus 18:3 fala o seguinte, vamos lá, Mateus 18, versículo 3, por favor. Dessa vez está certo. Ali diz o seguinte: com toda certeza vos afirmo, que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Está aqui uma frase complicada para muita gente. Como que a criança age? Quando o Dani, meu filho, tinha 2 anos, bem pequenininho, talvez até antes disso, o vovô e a vovó Zilda foram passear lá no Brasil e levaram um trator por controle remoto. Botavam um monte de pilha no trator, naquela época a bateria recarregava, não era como é hoje, né? Então o trator tinha aquele monte de pilha, grandão, ele era desse tamanho mais ou menos. E aí por controle andava, a rodinha virava para lá, levantava a caçamba, baixava aquela plane lá de trás, era lindo o trator. Só que o que acontece? Quando a gente estava conversando, tal, virava para ver como é que o Dani estava, ele não estava perto do trator. Sabe onde ele estava? Dentro da caixa do trator. Era uma caixa grandona. Por quê? A caixa era mais atraente para ele do que o próprio trator. Criança olha para o simples. Só que, infelizmente, a gente vai crescendo e a gente vai deixando que a complexidade do mundo nos leve para o lado do complexo. A gente começa a achar que a simplicidade não serve, precisa ser mais complexo, né? Eu fico pensando, aquelas pessoas que crescem, nascem e crescem lá na roça, como a gente costumava dizer, né? Quando vem para a terra, como é que fala? Para o lugar mais moderno, vamos dizer assim, a primeira coisa é querer aprender aquelas coisas. Aí, se voltar para a roça, não quer ficar mais lá, quer ficar na cidade grande. Enquanto que aqueles que ficam lá e ficam até o final, curtem a vida naquela simplicidade que tinha lá. Nosso pensamento é por isso, é por essa forma. Imagine, se pudéssemos tirar o véu que temos na frente dos nossos olhos, aquele véu que complica as coisas, que constantemente nos diz, Deus vai agir, mas eu preciso fazer a minha parte. Não é assim que a gente pensa? E aí agora eu considero a minha parte, que é a seguinte: Deus precisa fazer isso aí do meu jeito, hein? Ou eu vou agir. Não é assim que a gente faz? A gente nunca entrega totalmente. Se nós afastássemos tudo isso da nossa frente e apenas seguíssemos a Deus, nossa vida seria muito diferente. Aqui eu faço uma pausa. Aí eu vou perguntar para vocês, ou alguém deve estar pensando, Itanel, você é muito ingênuo, rapaz, isso aí não é bem assim. A minha vida é complexa, eu tenho problema disso, tenho problema daquilo, tenho problema daquele outro. Lembra que eu falei no começo, quando eu fiquei doente? Se você ficar doente agora, o que vai acontecer com todos esses problemas que você está pensando na tua cabeça agora? Isso vai ser tudo deixado de lado. O foco vai ser um só, melhorar. Se nós olhássemos e entendêssemos o problema que nós realmente estamos dentro dele aqui nesse planeta, sabe o que a gente faz? Vai para longe, faz um zoom out na tua vida. Olhe para você e vai se afastando, começa a ver as pessoas à tua volta, começa a ver os problemas dele. Quantas vezes você já não virou para o teu pai ou tua mãe, ou para o teu marido, ou para a tua esposa e falou, puxa vida, nós somos abençoados. Ontem eu estava conversando, a Nilce estava falando comigo, a Nilce trabalha num lugar onde ela trabalha com documentários, tá?
E ela estava vendo um documentário sobre a questão dos foster parents. Como que é isso em inglês? É adoção? Mas não é bem adoção, né? Porque são casas de apoio para crianças sem pais que estão em orfanatos, etc., né? A quantidade de casos que existem nesse país aqui, somente, sem considerar os outros, de pessoas que são profissionais em ser foster parents, porque eles ganham dinheiro para isso. Maltratam as crianças, fazem coisas que nós não temos nem noção que aconteçam. A Nilce falou para mim ontem, olha, dou graças a Deus que nós nascemos na casa onde nascemos, com pais com princípios, com pais com amor, com pais que nos direcionaram para a vida que nós temos hoje. Então, nós não temos noção do que passa por esse mundo. A gente não tem noção que se passa, às vezes, ao nosso lado, às vezes, do teu lado aqui, dentro da igreja. Então, o nosso foco precisa sair de nós. Mas qual é a nossa tendência? Não, eu vou resolver o meu problema primeiro. Eu preciso me equilibrar financeiramente, eu preciso acertar isso, eu preciso acertar aquilo, e depois eu vou começar a ajudar o meu próximo. O que vai acontecer? Quando você chegar naquele ponto que você tinha dito, você já mudou a tua prioridade. Aquilo que você entendia como o todo que você precisava melhorar, agora já aumentou. A gente nunca termina no projeto que a gente tem, olha, eu vou daqui até ali, acabou, aí eu estou resolvido. Não. Nesse meio caminho aparecem coisas que fazem com que o nosso alvo fique maior. Afinal, Deus colocou isso no nosso coração, que a gente não precisa se contentar com o pouco. Só que, quando nós fazemos nesse contexto que eu estou falando, o nosso próximo que nós vamos cuidar quando chegarmos naquele lugar, ele vai ser colocado um pouquinho mais para adiante, e mais à frente, e mais para frente. E a gente nunca vai fazer nada. A gente nunca vai participar da vida, nunca vamos ajudar. Nossa igreja tem um projeto lindo e que, graças a Deus, está indo muito bem. Mas nós precisamos trabalhar mais. A gente nunca deve parar, a gente precisa buscar outros campos também para ajudar as pessoas. E eu tenho certeza que tem muita gente que ainda não se envolveu. Então eu convido você, olha para Deus, eu não convido você para participar, não. Eu convido você para buscar a Jesus de uma forma tão próxima, e Ele vai colocar no teu coração o que Ele precisa que você faça, porque Ele tem um plano para cada um de nós. Deus tem um projeto para você hoje, para você amanhã, para você nessa vida. Deus nos trouxe para esse lugar por uma razão muito específica. Cada um tem uma. Eu não posso dizer qual é a tua, eu mal posso dizer qual é a minha. Eu tenho noções assim que Deus vai me dando dicas, vai fazendo coisas na nossa vida que a gente nem entende como aconteceu. Eu mesmo tenho umas experiências inacreditáveis. Eu às vezes pergunto, por que o Senhor permitiu que eu fizesse tal coisa? Aí daqui 10 anos eu descubro, foi por isso que aquilo lá atrás aconteceu. Se nós permitirmos que Deus entre aqui no nosso coração, assuma o controle, faça os ajustes em todos os parâmetros da nossa vida, de acordo com a vontade dEle, nós vamos descobrir quão grande é o plano dEle para nós. E às vezes quão grande é o plano dEle para alguém que está à nossa volta, que a gente lá no céu mesmo é que vai descobrir que Deus nos usou para ajudar aquela pessoa. Não é assim? Então, olha, nós precisamos buscar a simplicidade de Deus. Aliás, conforme eu estava escrevendo aqui, veio à minha mente uma coisa muito interessante. Jesus, quando veio a essa terra, quão complexo era o plano dele, vamos dizer assim? O que ele tinha em mente? Pensa aí, não precisa falar não. Primeiro de tudo, ele veio para nos salvar, não é verdade? Só que ele passou aqui 30 anos, e a gente não tem muita noção das coisas, a gente só conhece 2 ou 3 detalhes da história. Primeiro, a gente sabe que ele nasceu em Belém, fugiram para o Egito, voltaram para a área de Jerusalém, ele foi ao templo, voltou para casa, trabalhou como carpinteiro, acabou por aí, não é isso? O que aconteceu nessa época toda? Eu estava lendo o capítulo... não vou lembrar o nome agora, mas é o capítulo que fala sobre o crescimento de Jesus no livro Desejado de Todas as Nações. E esse capítulo é muito lindo, mas o próximo é mais incrível ainda, mostrando como que ele reagia à influência daqueles à sua volta. Jesus, na simplicidade dele, não foi afetado por ninguém.
Aí você vai falar para mim, mas Jesus era Jesus, né? A gente sabe que ele não veio usando o poder dele para nada, não foi assim? Ele foi tentado, a gente costuma dizer que ele foi muito mais tentado do que nós, mas a gente não tem noção quanto a mais ele foi tentado. No entanto, qual era o caminho que ele tinha para não pecar? Era a ligação com o Pai. Constante ligação com o Pai. E isso daí foi desde pequenininho. Nesse capítulo que eu estou falando, fala ali que havia momentos em que os irmãos pressionavam tanto a cabeça de Maria, a mãe de Jesus, que ela vinha para o lado dele para convencê-lo a obedecer os caminhos indicados pelos sacerdotes, pelos escribas, por aquele pessoal todo, aonde as crianças iam estudar. Eles iam para as sinagogas, iam aprender com eles, e qual que era a mensagem principal? Eram as leis. No entanto, Jesus tinha tão profundamente no coração dele viver de acordo com a direção do Pai dele, que nesses momentos ele era, entre aspas, teimoso, vamos dizer assim. Não tinha como romper aquela barreira. Os irmãos vinham falar com ele, porque todo mundo gostava muito de estar com ele, porque Jesus era aquele camarada agradável, fazia tudo, andava 3, 4, 10, 50 milhas por você, tirava a roupa se fosse necessário, dava para... Tudo aquilo que ele falou para a gente, que era para a gente fazer para o próximo, ele fazia e fazia muito, inclusive para quem maltratava ele. Então Jesus, ele tinha dentro dele, pela inspiração divina, a capacidade de ser uma pessoa que qualquer um de nós gostaria de estar junto, exceto em um momento, na hora de a gente fazer alguma coisa errada. Porque o que acontecia? A reação dele àquelas coisas nos condenava, ou condenava aqueles que estavam com ele, não é assim? Quantos aqui já não tiveram essa experiência? Eu tenho, não para minha vanglória, mas eu tenho um amigo que está descansando no Senhor, porque ele voltou para a igreja, mas ele falava, eu não gostava de andar com o Itanel quando a gente era moleque, porque o Itanel era muito certinho, só me atrapalhava. Entendeu? Isso aí eu sei que aconteceu com muitos de vocês. Graças a Deus, e não foi por minha capacidade não, tá? Porque eu sou meio chatinho também. A Nilson não gosta que eu fale isso, mas eu tenho sangue italiano e eu sou enjoado, sou brabo. Mais ou menos, né? Mas olha, ninguém é perfeito, obviamente. Mas Jesus, além de perfeito, porque ele veio na condição de Adão, porque era o único jeito de provar que existia a possibilidade de Adão, lá no passado, ter vencido, porque não existia nenhum poder extra em Adão, assim como não tinha em Jesus. Então Jesus mostrou que dava para Adão ter vencido. Mas então Jesus, dentro desse contexto, por causa da comunhão que ele tinha com o Pai, ele venceu. Ele testemunhou para nós que é possível termos uma vida sem pecado nessa terra. E lembrando, sem pecado significa viver de acordo com o Cristo que vive em nós e, como resultado, obedecermos os seus mandamentos. Esse, então, é o convite que nós precisamos aceitar diariamente, porque, infelizmente, quando nós nos arrependemos, pedimos perdão dos nossos pecados, recomeçamos do zero, a natureza pecaminosa continua em nós. Só vai ser retirada quando formos transformados e levados para o céu. E é por isso que eu oro tanto para Jesus voltar. Mas enquanto isso, nós precisamos trabalhar. Agora, voltando na simplicidade de Jesus, eu quero dar um testemunho para você que ele deixou para nós, como que naquela simplicidade que a gente acha que isso aí é coisa de criança, Itanel. Lembra uma situação em que começaram a dizer que Jesus não pagava impostos? Vocês lembram o que ele fez? Mandou os discípulos, vai lá e pega um peixe. Tira da boca do peixe a moeda, vai e paga o imposto. Primeiro, Jesus mostrou que nós precisamos viver de acordo com as regras desse planeta. Agora, ele também demonstrou para nós que se nós confiarmos nele, ele vai nos dar a capacitação para nós fazermos aquilo que é necessário para continuarmos vivendo segundo essas normas. Vocês entendem isso? Porque a tendência nossa é o quê? Não, eu preciso fazer alguma coisa, Deus está demorando muito, Ele não está respondendo a minha oração, eu estou orando, eu estou pedindo, faço jejum, participo das noites de oração, das vigílias da igreja, e nada acontece na minha vida. Olha, Senhor, desculpa, mas o Senhor demorou muito, eu vou embora, eu vou fazer minha coisa. Não é assim.
Nem Jesus teve o que ele pediu. Lembra que ele falou: Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Por que ele fez isso? Porque estava muito difícil. Ou seja, a tentação é difícil. Os ataques de Satanás na nossa vida são muito difíceis. Muitas vezes nós não conseguiremos nos livrar daquilo que o inimigo vai colocar na nossa vida. Pode até ser que nós percamos a nossa vida por causa de algum ataque do inimigo. Isso acontece muito. Doenças, acidentes, etc. Por que Deus não age? Porque Deus conhece tudo, Ele sabe tudo desde o princípio. Tem até um texto muito lindo da Senhora White que fala: se conhecêssemos o fim desde o princípio, escolheríamos aquilo que Deus escolheu para nós. Então essa é a vantagem de nós buscarmos a Deus. Essa é a vantagem de andarmos com Ele. Não quer dizer que a vitória será sempre dentro do contexto humano, mas no contexto divino a vitória é garantida e é completa e é sempre. E esse é o convite que Ele nos faz constantemente: venha ser vitorioso comigo. Tem 2 textos que eu quero terminar com vocês. Um deles está no Salmo 1. Quando eu era menino, esse foi o terceiro salmo que eu decorei. Qual foi o primeiro? Quem sabe aqui? 23. E o segundo? 121. Eleva os meus olhos para o monte. E esse aqui eu decorei por conta própria. Quando eu ganhei minha primeira Bíblia, era aquelas Bíblias de campanha que existiam no Brasil, eram grossona assim. Se não me engano, a capa era meio avermelhada, alguma coisa assim. Aí eu resolvi que eu queria decorar um salmo. Aí eu falei: não, vou começar pelo 1 e depois eu vou decorando os outros. Infelizmente, ficou por ali. Mas logo o começo do Salmo 1 é uma bem-aventurança tão maravilhosa que Jesus dá para a gente. E eu queria que vocês agora se focassem nela. Vamos lá, pega aí a Bíblia, por favor, no Salmo 1. Olha só, abri bem no lugar. E eu vou até beber uma água aqui para começar direitinho o Salmo. Vamos lá. Salmo 1, verso 1. Eu nem vou ler, vou falar direto. Bem-aventurado o homem, eu vou falar na versão que eu decorei, tá bom? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Quero parar um pouquinho. Bem-aventurado o homem que faz o quê? Que não anda segundo o que os ímpios fazem. O que é isso? É obediência. É seguir aquilo que Deus implantou no nosso coração. Porque o andar, eu não estou pensando aqui que eu preciso colocar um pé na frente do outro, eu não preciso pensar aqui qual direção, quer dizer, a direção que eu estou indo eu até penso às vezes. Porque às vezes a gente faz coisa errada, bate a cabeça, etc. Mas isso daqui está implantado em nós, a lei do Senhor está em nós. Então, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, ele escolhe o caminho que ele quer. Não se detém no caminho dos pecadores, não vai com eles, e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Vou falar uma coisa para vocês. Isso daqui vale para a igreja, vale para a família, vale para o trabalho. O que é uma coisa que está implantado em nós, um prazer que a gente tem? Criticar. Eu sei que eu tenho isso, eu faço isso. Infelizmente, é uma batalha dura, é uma coisa difícil. Até quando você não quer, sem querer, você faz. Mas isso faz um mal danado. Não é para quem a gente criticou, não. Faz mal para nós. Eu, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. É uma luta, uma batalha muito grande que eu estou tendo. Como ninguém sabe quem é a pessoa que eu vou falar, então não tem problema nenhum. Eu trabalho com um camarada que está na empresa há mais tempo do que eu. E ele é o tipo de pessoa que, sabe, uma pessoa altiva, super orgulhosa. Outro dia eu até brinquei com ele, falou: olha, cara, porque ele se diz cristão. Eu falei: olha o orgulho. Ele falou: não, isso aqui é uma humildade orgulhosa. Eu falei: tá legal, muito interessante. Isso é um conceito, um contexto novo, né? Mas então ele tem esse costume de se impor, tá? Nós somos, ele não é meu chefe, eu não sou chefe dele. Muito embora eu sou muito mais velho do que ele, eu não sei se ele tem medo, o que é, eu não estou preocupado. E a minha batalha não é agora o que ele faz, as coisas que ele fala, as insinuações de que ele está tentando administrar o nosso time. Minha preocupação, minha maior de todas, eu tenho essa falha na minha vida. Eu começo a construir na minha cabeça uma bronca de uma pessoa.
E conforme eu vou deixando essa bronca crescer, rapaz, chega uma hora, é muito difícil voltar para trás. Então a minha maior batalha foi: Senhor, não me deixa ficar com bronca dele. E aí eu descobri algo que eu já sabia: ora por ele. Ora pela pessoa. Porque quando você ora por alguém, pedindo para que Deus abençoe aquela pessoa, você não quer ser um instrumento de maldição. Não é isso? Porque senão você vai estar sendo hipócrita com você mesmo. E o pior hipócrita não é aquele que é hipócrita para com o mundo, mas aquele que é hipócrita com ele mesmo. Porque ele está enganando a si próprio. Então essa é a situação. Ore pelas pessoas, busque isso. E quer saber de uma coisa? Tão ruim quanto você criticar alguém, é você ser criticado. Já parou para pensar nisso? É ruim demais. Quando a gente é criticado, qual é a nossa tendência? É odiar a pessoa que está criticando a gente. Então, tudo isso são exercícios, ginásticas espirituais que Deus coloca ou permite que aconteçam no nosso caminho para nós crescermos. Não tem como você evitar alguém te criticar. É impossível. É o que eu falei para vocês. Se você tiver o testemunho de Cristo, os mandamentos de Deus no teu coração, viver de acordo com aquilo, vai ter um monte de gente à tua volta te criticando. Você é muito santinho. Você é extremista. Quantas vezes você já ouviu essa frase para você mesmo? Outro dia eu estava lendo na internet, acho que alguém aqui deve ter visto também, porque a gente está mais ou menos nos mesmos grupos, a história de uma mulher lá no Brasil, que ela é polícia, é adventista lá na cidade de Brasília, e ela deu testemunho para um desses sites da nossa igreja. E ela falando como foi a experiência dela desde o começo. Eu estou terminando, tá bom? Prometo. A história da experiência dela foi o seguinte: logo desde o início, o sábado foi problema, desde o começo. E ela falando para Deus: Senhor, eu não vou fazer isso. Abra uma porta. E Deus ia abrindo. Uma hora era um equipamento que quebrava, eles tinham que mudar o horário. Outra hora era um sargento que falou: não vai. Na última hora, faz o seguinte: vem para cá, sábado de manhã tem uma salinha, você vai ficar quieta lá, e você vai forçar a gente a ficar aqui depois do teu pôr do sol, e aí nós vamos dar a prova para você. Eu achei incrível isso aqui. Como que uma pessoa que está dando bronca, criticando, vai se submeter a esperar? Bem, durante esse período de treinamento, outros adventistas foram aparecendo que ela não conhecia. Foram se conhecendo por causa dessas situações, nessa salinha esperando para fazer as provas. E ela falou que do grupo de, acho que eram 10 ou 12, eu não me lembro exatamente, ela disse que 2 cederam e aceitaram fazer prova no sábado, etc. Eu acho que foi 1 ano depois desse treinamento todo, houve a formatura. E na formatura, o coronel ou alguém de alto comando lá que estava fazendo um discurso de finalização daquele grupo que estava se formando, etc. Ele ali da frente, ele falou: eu quero parabenizar alguns de vocês que estão aqui, porque vocês não cederam a todas as provas que nós colocamos para cima de vocês. Vocês são os adventistas do 7º dia. Por mais dificuldade que nós colocamos na vida de vocês, vocês não cederam, e hoje eu quero aqui congratular-me com vocês, porque vocês chegaram no final. Vocês são o tipo de gente que nós precisamos no nosso comando, no nosso trabalho, porque foram fiéis. Entende? Satanás está fazendo tanta coisa para nos tirar do caminho de Deus, mas Deus nos compensa no final. E como eu disse antes, às vezes ele não compensa, porque o propósito dele é outro. Então o meu convite é isso agora então. Bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se aceita na roda dos escarnecedores. Agora vem: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O que é isso? É comunhão. Essa é a solução para que as outras coisas nós andemos. Não andar no conselho dos ímpios, não se assentar na roda dos escarnecedores. Se nós meditamos na lei do Senhor, dia após dia, é isso que vai acontecer. E para terminar, tem lá no último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 1, verso 3. Nós todos conhecemos isso aqui por uma música, mas infelizmente a gente não conseguiu encontrar. Mas então eu vou ler aqui com vocês, e aqueles que lembram da música, cantem aí no seu cérebro. Eu vou ler conforme a letra da música. Bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve as profecias. Bem-aventurado aquele que guarda as coisas que nelas estão escritas,
pois o tempo está bem próximo de Jesus aqui voltar. Então, meus irmãos, para terminar o culto de hoje, eu quero fazer um convite para você. Você quer ser um bem-aventurado desse aqui? Quer? A resposta está aqui. Medite de dia e de noite, tá? Guarde as coisas que estão escritas nela. Aonde? Na palavra de Deus. E só tem um jeito de você fazer isso, se você conhecê-la. Então, medite de dia e de noite e guarde. Que Deus transforme o teu coração para que você viva de acordo com aquilo que está escrito lá por Deus. Que Ele transforme a tua vontade. E a nossa vontade vai ser, naturalmente, fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus. Que Deus abençoe a todos vocês. Vamos nos levantar para oração? Querido Deus e Pai que estás nos céus, Senhor, como eu gostaria que essa mensagem fosse automaticamente gravada na minha mente, no meu coração, e que eu automaticamente obedecesse. Mas não foi assim que o Senhor planejou que fôssemos. O Senhor planejou que nós fizéssemos isso por vontade, por desejo, por plano do nosso coração. Porque o Senhor quer ser amado, o Senhor quer ser aproveitado em cada detalhe. E o único jeito de fazermos isso é se não formos robôs, se não fizermos isso de forma sem pensar. Porque o Senhor quer que seja por propósito. E eu te suplico, Senhor, que hoje o Senhor toque no meu coração, toque no coração de cada um que está aqui, para que permitamos que o Senhor coloque o desejo de buscarmos a Tua Palavra, estudarmos, comermos a Tua Palavra, para que ela nos alimente e nos faça crescer em acordo com o Teu plano e a Tua vontade, porque a Tua vontade é a melhor para nós. Não existe dúvida quanto a isso. Então eu te suplico, implante isso no nosso coração. Sei que automaticamente os desejos e o amor para as coisas do mundo vão se dissipar, e o Teu propósito será feito para cada um de nós. Nossas atividades serão de acordo com o Teu plano. Nosso trabalho será aonde o Senhor quer que nós vamos, porque ali nós seremos eficientes para Ti. Eu te suplico, Pai, faça isso na minha vida e coloque esse desejo no coração de cada pessoa neste lugar. Dá-nos um sábado feliz, fique com os nossos queridos e nos ajude a sermos sempre luzes na vida dessas pessoas, luzes Tuas. Eu agradeço isso e eu peço em nome e por amor do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo Teu. Quando eu sair deste lugar,